Muito boa tarde a todos. Muito bom a gente estar aqui reunidos, entre amigos, para fazer o nosso exercício e começar bem a nossa semana, né? Assim seja. Nossa proposta de hoje é trabalhar, conhecer, aprimorar a ferramenta de elevação espiritual mais conhecida do cristianismo. Aquela que a gente já conhece antes mesmo de ser cristão, muito mais ainda antes de ser espírita. A ferramenta do Pai Nosso, que a gente vem repetindo já desde quanto tempo? Façam as contas. Há quanto tempo a gente faz o Pai Nosso já? Né? E alguns de nós mais críticos podem ter falado assim: Jesus falou para a gente que quem pedir seria concedido, pedi e obtereis, não é isso? Quem nunca teve uma experiência de uma oração que não foi atendida? Fala a verdade. Para além do louvor, né, que a gente conhece muito, especialmente em outras disciplinas, nós precisamos ser realistas. O fato é que todos nós já tivemos, e não uma vez só, orações que não foram atendidas. O que fazer? Qual o problema? Vamos até o PROCON? Porque Jesus anunciou que, não é? Todo mundo que rezar vai obter. A gente reza e não obtém, vamos para o PROCON, porque foi prometido e não foi dado. O que será que está acontecendo? Se a principal ferramenta para a nossa elevação espiritual é a oração, se a oração não tem entregue o que promete, algum problema sério acontece, e um problema fundamental nós precisamos enfrentar. O que acontece? Das duas uma, ou realmente foi propaganda enganosa, ou então nós estamos pedindo errado. E aí, uma reflexão sobre isso pode nos ajudar a, remodelando, trabalhando a nossa principal ferramenta, fazer uma alteração então muito grande. O que será que acontece? Qual é o pedido, no geral, que é inatendível? Se o nosso pedido não tem sido atendido, nós precisamos discutir, no sentido espiritual, qual é o pedido inatendível. Por exemplo, Allan Kardec falou, a partir da revelação dos Espíritos, que a Terra pode ser comparada a uma escola e a um hospital. O pedido inatendível, uma escola, qual é? Professora, gosto muito da senhora, adoro a sua aula. Dá para deixar um ano inteiro sem lição? Que professor atende esse pedido? Por que não atende? Por raiva? Por querer punir os alunos? Não, porque a função da escola é o aprendizado, e sem lição não tem aprendizado. Ora, mesma coisa, doutor, acho muito bonita a sua profissão, você é médico, bacana, gosto muito do hospital, mas dá para o senhor não dar remédio nenhum, tratamento nenhum? O que vocês acham? A mesma coisa. Não é possível, porque a função do hospital é promover saúde, e para promover saúde eu preciso fazer tratamentos, dar remédios. Agora, vamos pensar, gente, o que nós temos pedido na nossa oração? A gente quer um mundo sem violência, a gente quer um Brasil sem corrupção, a gente quer uma família sem conflitos, um ano inteiro sem doenças e com muito dinheiro no bolso, não é? Não é
mais ou menos por aí, querido. Passagem de ano, então, tem carcinha amarela para dinheiro, carcinha cor-de-rosa para amor, e a gente vai pedindo tudo maravilhoso. Há quanto tempo nós estamos pedindo tudo maravilhoso? Nem dá para contar. Nunca fomos atendidos. Está chegando 31 de dezembro de 2019. Vocês vão pedir o quê? Vou pular 7 ondinhas, vamos fazer de tudo, mas é para ter um ano sem problemas. Vamos ser atendidos? De novo, não vamos ser atendidos. E vamos ficar? Tem uma fala meio dura que fala que errar é humano e repetir o erro é burrice. E a gente continua fazendo a mesma oração. E repete o Pai Nosso, como se o Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus, fosse uma espécie de amuleto. Quem gosta de futebol sabe que os meninos se juntam antes de começar, dão uma mão no vestiário, às vezes no campo, e fazem o Pai Nosso com tanta raiva, gritado, uma coisa assim, gente do céu. E como os dois lados fazem, aí você fica, bom, para que lado Deus torce? Porque o que as pessoas pedem, o que a gente pede? De novo, ganhar a partida, a vantagem do nosso ponto de vista. Está claro que não vai dar certo. E está claro que nós precisamos mudar. Então vamos lá. Vamos pensar sobre o Pai Nosso? Quem leu a Bíblia, quem estudou a Bíblia, sabe que, e estudou a história religiosa, sabe que nós tivemos fases, nós como humanidade, fases onde a gente concebia Deus de uma certa forma. O Deus da Bíblia, Javé, o Senhor dos Exércitos, a quem se rezava, eu não sei se com a mesma raiva do futebol, mas se rezava. Por que ele era chamado de Deus dos Exércitos? Porque dava vitória nas guerras. O que vocês acham disso? Deus dando a vitória nas guerras. Aquele Deus que as cidades cometiam pecados, tinham raios, destruía as cidades, como famosas Sodoma e Gomorra. E Brasília? Tá bacana. O que acontece? Então a gente veio alimentando um Deus que tem um sentimento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que tem um sentimento, que estabelece um sentimento entre o Criador e a criatura. Qual é o sentimento básico entre Javé e a terra? É o sentimento do medo. E em cima do sentimento do medo foi alicerçada grande parte da religião, da nossa cultura religiosa. O que é o inferno, gente? Por que foi construída essa figura do inferno? Para que se você pecasse, meu Deus do céu, azeite quente, fornalha, por toda a eternidade. É tão grande o absurdo que nem a pior justiça da terra propõe uma punição por toda a eternidade. Deus é pior do que o pior dos homens. Olha que absurdo. E Jesus veio trazer esse mesmo Deus? Ele veio inaugurar um outro sentimento na relação do Criador e da criatura. Qual é o sentimento? Mudar o temor pelo amor. Ele foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Por que será? Porque tem uma dupla função. O patriarcalismo, o machismo, todos esses foram estruturando a família, também as nossas famílias, e não faz muito tempo não, em cima do pai. O pai era a figura central das famílias, e a estrutura dele coordenar as famílias era em cima do medo também. Quando Jesus nos propõe falar Pai, chamar Deus de Pai, que é a primeira palavra do Pai Nosso, é uma revolução, ou duas. A primeira
as duas interligadas. A primeira é que a gente aprenda que a relação da criatura com o Criador deve ser muito diferente, totalmente diferente do que nós tivemos até aquele momento. É claro que passaram 2000 anos e ainda continua sendo a relação do medo com Deus. Para muita gente ainda é o medo, a punição, o Deus punindo, etc, etc. Vai fazer o quê? Mas Jesus veio propor um novo Deus, uma nova relação. E a reboque disso, uma nova relação dos filhos com os próprios pais. Não é à toa que nesses últimos 2000 anos tem acontecido, talvez até mais rápido entre os homens do que entre os homens e Deus, uma mudança da relação dos filhos com o pai, baseadas no amor. Cada um teve uma vivência aqui, a gente não está desrespeitando a vivência de ninguém. Algumas felizes, outras profundamente infelizes, mas o fato é que, na média, a humanidade tem conseguido melhorar a relação entre pais e filhos, e isso é maravilhoso. Entre criatura e criador ainda está faltando um bocado. E Deus, esse Deus Javé, que é explicado no Velho Testamento, quando Israel ganha as guerras, é porque o Deus deles é mais forte que o dos outros. Até hoje a gente fala isso. Não sei você, mas na minha casa a gente joga carta. Quando um está ganhando, fala assim: ah, o meu santo está melhor que o seu, o meu santo é mais forte que o seu. A gente joga para Deus. Então, no Antigo Testamento, se ganhava guerra, se conseguia vitórias e se jogava tudo para Deus. O Deus do tal país é mais forte que o Deus do outro. De quem Deus é pai? De quem Deus é pai? Baseado nessa visão de que cada cultura, cada religião tem um Deus que deve se contrapor ao outro, que acontece todo o terrorismo religioso. E não só aquele islâmico que a gente vê do World Trade Center, do terrorismo, etc. Mas esse terrorismo brasileiro, que está acontecendo principalmente nos Estados Unidos, onde o tráfico, o crime organizado faz uma aliança com determinadas religiões, invadindo terreiros de Umbanda, destruindo, ameaçando de morte. Ah, o Brasil, graças a Deus que o Brasil não tem. Meu amigo, olha os jornais. Teve um centro espírita invadido no Rio de Janeiro e foi assassinado o médium também. Chico Xavier foi extremamente humilhado pelos meios de comunicação, especificamente pela revista Cruzeiro, que o humilhou terrivelmente. Essa história é preciosa, inclusive. Os dois colocaram os melhores, o melhor fotógrafo e o melhor jornalista para fazer uma reportagem com Chico. E Chico os presenteou com um livro. E eles, para enganar Chico, se apresentaram como repórteres americanos, falando inglês, meio brasileirado, etc. Fizeram uma reportagem desancando Chico Xavier. Só depois da reportagem sair que eles foram ver que no livro deles estava escrito uma dedicatória para o nome deles verdadeiro. Diz que um dos dois ou os dois levaram essa situação mal resolvida até o final da vida pelo que tinham feito. Então, Pai Nosso, só refletir sobre isso dá alguma mudança? Só pensar sobre essas duas palavras, Pai e Nosso. Deus é de quem? De todos. Não existe o Deus dos espíritas, dos católicos, dos islâmicos, dos budistas. Deus é um só. Nós é que jogamos as nossas projeções em cima de Deus, mas o Deus em si é um só. Então, Pai Nosso. E esse Pai está onde?
Hoje a gente vê a ação de Deus de que forma? As pessoas comentam assim: mudei de religião, essa religião é boa porque já troquei de carro, já tive um aumento de salário, a minha vida está melhorando nisso, naquilo, até aquele colega lá que estava me perturbando já saiu. Quer dizer, Deus está aonde? Nós mesmos aprendemos aqui que a gente faz a própria oração pensando só no nosso interesse, só como nós, como ego, como se nós soubéssemos o que é bom para nós, não é isso? Queremos isso, queremos aquilo, não queremos dores, não queremos guerras. Isso é tudo construção de quem? De Deus ou do homem? Dos homens. Nós estamos rezando, nós estamos concebendo um Deus como coisas dos homens. Que Deus é esse do Espírito? Jesus então nos instrui e nos desafia: Pai nosso que não está na terra, Pai nosso que está nos céus. E esse é um desafio que está longe de ser vencido. A primeira questão do livro dos Espíritos é que é Deus, mas as palavras, elas são insuficientes para a gente tomar conta, para a gente perceber o que é Deus. Eu acho que essa resposta da questão número 1 perde para outros momentos dos evangelhos, para explicar a natureza de Deus. Isso a gente vai falar ainda em outros momentos da nossa colocação aqui. Pai nosso que está nos céus, que não está no dinheiro, não está na prosperidade, não está no emprego, não está na vitória do futebol. Ele está nos aspectos divinos e espirituais. Deus está agindo não no imediatismo, não no que a gente acha que é o mal. Vocês acham que existe o mal na Terra? Vamos fazer uma pesquisa aqui, vai. Quem acha que existe o mal na Terra, levanta a mão. Ninguém acha. De verdade, quando vocês assistem o noticiário, vocês não acham que tem mal na Terra? O pai que atira a filha do sexto andar, Operação Lava Jato, a corrupção no Brasil, terrorismo, pedofilia. Vocês não acham que existe mal? Nós temos essa certeza dentro de nós que existe mal. Mas a gente olha o mundo no imediatismo. Se uma mãe chegasse para o filho e falasse assim, dia de vacinação, e ela chega para o filho e fala assim: filho, vamos tomar uma espetada numa agulha? O que o filho ia falar? Não. E se essa mãe sincerona explicasse assim para o filho: não, filho, você vai tomar uma picadinha, vai entrar assim 1 centímetro, 1,5 centímetros no seu braço. É só para o médico colocar um pouquinho de doença no seu corpinho, tá bom? O que você acha? Que a criança ia? Minha mãe pirou. Minha mãe está louca. Por quê? Porque a criança ainda não tem capacidade de entender o que é o mecanismo da vacina. Que a vacina injeta sim um pouco de doença no corpo da gente. Existem vários tipos, mas um dos mecanismos básicos da vacina é injetar um pouco de doença no corpo sadio. Tanto é que quando a gente não está sadio, não deve tomar vacina. Por quê? Porque injetando um pouquinho de doença, mobiliza os anticorpos e você fica com o corpo prevenido para quando vier a doença, ela ou não se apresenta, porque os anticorpos já vencem os agentes, os vírus e bactérias, ou ela se apresenta atenuada. Isso a criança tem condição de entender? Então, se você falar para ela assim, for sincerão com ela vai achar que é o mal, que a mãe está fazendo o mal para ela. E a vacina é o mal? Pensem a respeito disso. O mal não existe. O mal é apenas o bem que a gente ainda não é capaz de entender. Tipo, mãe, eu quero comer a sobremesa do almoço. E se a mãe não deixa,
É o mal. Faz o terror. Quero pegar tudo do supermercado. Vocês já viram esse escândalo? É terrível. A criança quer tudo do supermercado. E se quem não deixa, é o mal. É o mal de verdade? É só que a criança ainda não é capaz de entender o que é o bem para ela. A gente deve explicar, mas não é fácil. Ou é? Não é não. Nós também não conseguimos entender que por trás, por exemplo, da corrupção na política, Deus está tentando ensinar o país do jeitinho. Onde é o país do jeitinho? Nós nos orgulhamos de ser um país do jeitinho. E a distância que tem entre o jeitinho e corrupção é nenhuma. Por isso, ele nos dá um espelho chamado política, que é olhando para ele, xingando os políticos, porque primeiro a gente acha que a corrupção está só em Brasília. Olha só a cabeça da gente. Só existe corrupto em Brasília, ou nos gabinetes. Olha a cabeça vazia que nós temos. Primeiro a gente pensa isso, mas depois com um pouquinho de maturidade a gente começa a perceber: eu também tenho as minhas corrupções. E Brasília não vai melhorar, Brasil não vai melhorar enquanto eu não fizer a minha transformação ética. Ou como disse Mahatma Gandhi, o maior gênio da política que eu conheço: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Quem quiser um Brasil sem corrupção deve começar onde? Filho, é muito feio mentir. Você não minta. Toca o telefone, diz que eu não estou. Nós somos duas caras. Nós somos hipócritas. A gente fala e não faz. Exatamente o que a gente acusa os outros, especialmente os políticos. Então, nós precisamos entender a lição que está por trás disso. Pai nosso que estás nos céus, que está, e esse estar nos céus está na profundidade das coisas. Deus não está na aparência. Deus não está na aparência. Na aparência está o que a gente acha que é bom. Eu quero que todo mundo faça o que eu quero. Deus não está na aparência porque na aparência existe o mal. Deus não está na aparência porque na aparência é só um jogo de egos e conveniências. Quem vai ganhar, os Santos ou o Cruzeiro? Fala a verdade. Que importância tem isso? Quem no momento da morte imagina: ai, quem ganhou aquela partida, o Santos ou o Cruzeiro? Gente, e a gente às vezes disputa quem tinha um carro zero, você ou teu irmão. Meu pai falava que ele foi o primeiro dos filhos, eram 4 irmãos, a ter azulejo no banheiro até o teto. Que na época dele todo mundo tinha azulejo até a metade no banheiro. E ter até o teto era um luxo. Vitória? Que vitória? Mas a gente cultiva essas coisas, ou não? Se for só na minha família, tudo bem. Então, Pai nosso que estás nos céus, que está na essência, que está na profundidade das coisas. Não adianta procurar Deus nas aparências. Deus está na profundidade. E por isso é que nós precisamos aprender a ver Deus agindo na vida. Por isso é precioso estarmos conversando, discutindo, refletindo. Porque Deus não está nas aparências. Deus não está assim, tipo, quem é escolhido por Deus, ele dá melhores salários, dá um carro novo, dá uma casa. Não está nisso. Deus, você vai ter que ver ele agindo na profundidade. E as leis que você vai aprender, que nós já aprendemos em parte, mas que vamos aprender até o fim da vida, e depois no livro dos Espíritos, as leis de Deus, que mostram de que maneira Deus age na vida, ajuda a gente a tirar um pouco as vendas e começar a enxergar por trás da aparência. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que Jesus quis dizer com isso?
Essa passagem do Pai Nosso, esse trecho do Pai Nosso, se remete ao mandamento de Moisés. Qual é? Não pronunciais o santo nome de Deus em vão. E Jesus fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Santificado seja o nome de Deus. Tudo bem, mas qual é o nome de Deus? Alá? Jeová? Deus? Qual é o nome de Deus? Quem sabe? Como é que a gente pode santificar um nome que a gente nem sabe qual é? João respondeu isso nas cartas dele. E ele falou: Deus é amor. Compreender que nós devemos santificar e não usar em vão o santo nome de Deus é o que então? Não dizer eu amo comprar sapato. Vamos. Gente, eu amo comprar sapato, eu fino aqui em casa. Aí eu amo pizza. Pizza é bom, mas eu amo. Alguns agressores domésticos explicam para as suas mulheres, a quem eles agredem sistematicamente, que batem nelas por amor. O que vocês acham disso? Isso a gente já consegue todo mundo ser contra, não é verdade? Mas quando abre a discussão de se a gente deve aplicar castigo físico nos filhos ou não, dá um pau danado, sabia? Quem defende que deve aplicar, fala assim: a gente bate por amor. Certo? Tá bom. E por que pouca gente defende que se aplique castigo físico para adolescente? Por quê? Moral de conveniência. Com os pequenininhos a gente dá conta. Com aqueles cavalão que com 15 anos a molecada não dá conta. Aí a gente fica com uma moral de conveniência. A mulher não pode ser agredida. Não importa se ela queima o feijão ou se ela mancha a roupa ao lavar. Qual é o motivo suficiente para uma mulher ser agredida? Não tem. Se não tem motivo suficiente para uma mulher ser agredida, o que um empregado precisa fazer que justifique o chefe dar uma piaba na cabeça dele? O quê? Não tem justificativa. Então, se não tem justificativa para aquilo que nos é conveniente, não tem justificativa para outra coisa também. Então, quando a gente fala Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, nós precisamos santificar o amor nas nossas vidas. Amor não pode ser banalizado, não pode ser usado para justificar as nossas conveniências e as nossas violências. Santificar o nome de Deus, quando você falar eu amo alguma coisa, tem que ser uma coisa sagrada. A gente deve falar eu te amo de joelhos, contrito, sentindo aquilo, ou então banaliza. E banalizar o amor é terrível. É mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma obra aqui e ninguém tivesse ferramenta para fazer a obra. E aí, na dúvida, o cara pegava a chave de casa, não tinha furadeira, aí ele começava: chave de casa. Não tinha chave de fenda, ele pegava a chave de casa, tentava. Não tinha. Gente, se ele passasse a tarde toda usando a chave de casa para tentar fazer alguma coisa aqui, quando ele chegasse em casa e tentasse pôr na fechadura, o que ia acontecer? O amor é a chave das nossas vidas. Se a gente usa errado, ele não vai abrir. Então a gente precisa olhar com
muito zelo a ideia do amor, porque o amor é o nome de Deus. O amor cobre a multidão dos pecados, o amor é o nome de Deus, o amor é o sentido da vida. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que sacralizar, santificado seja o nome de Deus. Venha a nós o seu reino. Então Jesus ensinou que a gente deve pedir a Deus que o reino de Deus venha para nós. E nós, no Espiritismo, sabemos o nome do reino de Deus. Qual é o nome que os Espíritos deram para o reino de Deus? Mundo de regeneração. Nós temos uma terra que é submetida aos valores humanos, ao reino dos homens. O reino dos homens se caracteriza pelo quê? Esse reino dos homens tem uma hierarquia. Vocês já perceberam que tem uma hierarquia aqui? Vale mais quem tem mais o quê? Poder, dinheiro, que mais? Beleza, fama, não é? Esses critérios que prevalecem no reino dos homens, que estabelece uma hierarquia, quem tem mais fama é melhor do que quem tem menos. É até gozada a pergunta que jornalista faz com uma pessoa que já está 2 anos sem fazer novela, ou 2 anos sem gravar disco, e fala assim: nossa, você sumiu. Aí a pessoa fala assim: quem não está na mídia não existe. Se você já teve a experiência de ser entrevistado uma vez por um jornal, você sabe que todo mundo passou a achar que você passou a existir. Que bobagem! Esse é o reino dos homens. Mas tem um outro reino. Esse é o reino onde prevalecem os valores humanos. E um novo reino está sendo instalado na terra. É o reino dos céus. O reino de Deus. E o cerne da mensagem de Jesus, há 2000 anos atrás, foi: é chegado o reino dos céus. Ele já vinha anunciando. Por quê? Porque de 200 mil anos de existência do Homo sapiens sapiens na Terra, nos últimos 2000 ele já sabia o quê? Que era a etapa final do nosso apronto para a transformação. Então ele já veio preparando a nossa mente. É chegado o reino dos céus. Se preparem. É mais ou menos como você chegar numa classe bagunceira, ninguém presta atenção em nada. O que eu posso dizer? Se vai ter prova depois de amanhã, você no mínimo tem que chegar na classe de bagunça e falar assim: olha, eu estou entendendo que vocês não querem estudar mesmo, mas eu tenho esperança que aqui na bagunça toda, alguns, não sei quantos, ainda podem querer alguma coisa. Então eu vou avisar uma coisa para vocês: depois de amanhã tem prova. Daqui a 2 dias tem prova, daqui a 3 dias vai sair o resultado. Daqui a 3 dias não quero ninguém chorando. Porque não deve ver, a prova estava difícil. Prova difícil é para quem não sabe. Ora, então, o diretor da escola, que já tinha mandado um monte de professor, veio em pessoa para falar o quê? Daqui a 2 dias vai ter prova. Só que 2 dias no calendário de Deus são 2000 anos. E ele estava falando desses nossos tempos. Ia ter prova 2000 anos depois. Quando será? O que vocês acham? Quando você acha que vai ter prova na Terra? Não sei. Estou numa dúvida danada. Quando será que vai ter prova? O tempo todo. Nós estamos em semana de prova. E quem não conseguir saber o que vai cair na prova, que Jesus também anunciou há 2000 anos, vai estar se perdendo, porque vai chegar a prova de surpresa, filho. Calendário. Olha lá, o calendário está todo lá. O diretor veio há 2 dias atrás, no nosso caso 2000 anos, para dizer: é chegado o reino dos céus. Venha a nós o vosso reino. Olha o cuidado que a gente deveria ter quando fala: venha a nós o vosso reino. Jesus fala assim: vocês pedem muito por justiça na terra.
Mas quando a justiça vier, vocês estão prontos para ela? A gente não pede justiça? Tem que ter justiça para quem? Para os outros, para a vizinha, para a sogra, se você é do verde, para o vermelho, se você é do vermelho. Para o verde a gente pede justiça para todo mundo, mas quando vier, tem geral. Vai pegar geral. Ou vocês acham que Deus vai fazer divisão entre os homens? Vai fazer justiça só para os evangélicos? É assim? Não, quando vier a justiça, que é agora, que estão sendo testados, quem é quem, é geral, pega para todo mundo. Então quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, tem que ter muito cuidado. E aí surge a chave que Jesus deixou ali para combater aquele problema inicial de nós perante a oração. Quando a gente reza, a gente não deve rezar assim: seja feita a minha vontade, assim na terra. Não é para rezar, seja feita a minha vontade. Não é, Pai Nosso não é um amuleto, não são palavras mágicas que você fala para reforçar os teus pedidos. Mas fala a verdade, quem não faz isso? A maioria dos ritos de oração é você fazer um monte de pedido, depois reforçar com o Pai Nosso. Então você pede, e depois ainda tem coragem de falar: seja feita a vossa vontade. Como assim? Você quer que seja feita a vontade de quem? Quando Jesus nos fala isso, Ele nos ensina a crer que existe uma justiça em curso, que existe uma precisão em tudo que acontece, que o que a gente deve rezar não deve ser para impor a nossa vontade. Por exemplo, entrevista de emprego amanhã, segunda-feira não é dia de entrevista de emprego? Pronto. Entrevista de emprego, a gente reza como? Deus ajuda. Tem um filho teu, o teu marido, a tua mulher vai para a entrevista de emprego. Você reza como? Deus ajuda, pelo amor de Deus. 6 meses, 1 ano que está desempregado. Ajuda. Todas as pessoas que vão lá, ajuda. Que todas as pessoas possam exprimir o seu melhor, possam estar num dia bom, falar tudo que precisa ser falado e sair dali percebendo se elas precisam voltar a estudar, se elas precisam fazer um curso, se elas precisam se melhorar. Que eles aproveitem esse momento da entrevista de emprego para perceber aonde o bicho está pegando e sair lá com planos de se melhorar. Não é assim que a gente reza? Não? A gente reza como? Dá o emprego para ele. Ou seja, a gente reza: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Muito ainda a ser trabalhado na nossa oração. Muito. E quando Jesus fala assim na terra como no céu, é um antigo e respeitado princípio do espiritualismo antigo. Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito, mais de 7.000 anos antes de Cristo, falava que assim é no macro como no micro. O que isso quer dizer? Quando você está na aula de átomo e você vê aquele núcleo com os elétrons em volta, você vê o desenho e já lembra o quê? Nossa, isso parece os planetas em volta do Sol. Olha só. No macro como no micro. Onde está Deus? Vocês já se perguntaram onde está Deus? A maioria das pessoas acha um reino, um trono, coroa, um velho barbudo. Aonde está Deus? Os orientais são fantásticos ao dizer naquele namastê que o Deus em mim reconhece e ama o Deus que mora em você. O que vocês acham desse cumprimento? Eu acho maravilhoso. Deus está onde então? Está em todo lugar e está dentro de nós.
E a gente deve olhar o outro não como fonte de todos os nossos problemas e fonte de nossas soluções, porque esse ego meu que quer dominar o outro é também o ego do outro que quer me dominar. Enquanto tiver esse jogo de ego, nós vamos estar na violência, nós vamos estar na guerra. Não vai acabar nunca. Só acaba a violência na terra, só acaba o mundo de expiação e provas, que é marcado pela dor, para ir para o mundo de regeneração, que é marcado pela busca da luz, quando você perceber essa arapuca do ego. Porque é impossível o mundo funcionar bem, todo mundo querendo que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não tem como. Então, Deus está onde? Está assim na terra, assim no homem, assim em mim, como em todas as outras criaturas. E aí é lindo se lembrar de São Francisco de Assis, que falava para os animais, meu irmão animal. Falava para as plantas, minha irmã planta. Falava para a cadeira, minha irmã cadeira. Tem um filme sobre ele que o título é Irmão Sol e Irmã Lua. Por quê? Porque ele chamava a Lua de irmã. Falava que Deus é irmão. E aí vem a revelação espírita e fala que a nossa trajetória não vai do macaco ao homem, como diz a ciência. Vai do átomo ao arcanjo. O que isso quer dizer? Que todos nós já fomos um dia um átomo. E todos nós, por mais difícil que seja a gente aceitar isso, serial killer, Adolf Hitler, quem você não gostar da política no Brasil, não vou falar quem, porque senão a gente entra no embate. Todos nós um dia seremos arcanjos. Então, a gente precisa amar quem? Deus é pai de quem? Não é? Ajuda a gente a pensar muita coisa. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Deus está no macro como no micro. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A luta pela sobrevivência tem alguma importância no mundo? O que vocês acham? A gente luta para encher a barriga? A gente luta para encher a barriga de um dia só? A gente quer garantia alimentar para um dia só? A gente quer para amanhã? Não. Só para amanhã? Mês que vem? Só para o mês que vem? Só para esse ano todo? A maioria de nós, especialmente nesses nossos tempos, está pensando no quê? Aposentadoria. Quem não se aposentou ainda, né? Eu imagino que alguns já sejam aposentados, mas alguns aqui devem estar pensando, será que eu vou conseguir me aposentar? A gente pensa e quer garantir um futuro. Tem alguém ansioso aqui? Não, né? Tenho certeza que não. Espírita, tudo zen, tudo pacífico, tudo tranquilo. Ansioso é aquele que quer fazer o quê? Controlar o futuro. Eu tenho um mestre de ansiedade na minha família, que é a minha sobrinha. Ela é autista e está sempre pensando no próximo passo. Ela passa a semana toda pensando na sexta-feira, que é o dia da pizza lá em casa. É amanhã o dia da pizza? Quem vai na pizza? Com que roupa vai? Ela fica no círculo dela de perguntas. Sentou na mesa e serviu a pizza, ela pergunta, tem doce? Nós sabemos que a boca da gente, que a saliva, ela funciona conforme o nosso pensamento. Se eu falar para vocês assim, pega um limão, abre, aperta ele e joga na boca. Ah, mas arrepia. Não aparece água na boca? Então o corpo da gente responde à nossa mente. Isso quer dizer que a minha sobrinha come pizza sabor pudim. É bom pizza sabor pudim? Pizza salgada e sabor pudim junto. O que vocês acham? E é assim que o ansioso faz. O ansioso não consegue viver o presente, já traz o futuro, mistura tudo e fica uma porcaria. Por quê? Por que faz isso? Porque não confia.
Quando você confia que tem alguém no leme, que existe uma lógica boa e justa para tudo que acontece, por que controlar o futuro? Você entrega, você confia, você aceita e você agradece. Mas como a gente não sabe fazer isso, a gente quer tudo controlado. Então, vale a pena pensar: o pão nosso de cada dia, ensina Jesus, nos dai hoje, porque o trabalhador é digno do seu salário. Faça o bem, que você vai receber a sua recompensa. Não precisa ficar preocupado com o futuro, porque o futuro a Deus pertence mesmo. E a gente gasta a vida, esquece dos momentos, deixa de perceber tudo que está à nossa volta pensando no futuro. Não come, não saboreia a pizza de agora, porque já está na sobremesa. É só a minha sobrinha? Pense a respeito disso. O presente é a grande riqueza da alma. O presente é o grande presente de Deus. E a gente deixa ele ir embora porque está querendo controlar o futuro. E aí vem aquela partezinha bem fácil: perdoar. O que vocês acham de perdoar? Perdoar é fácil? Será que a gente perdoa 0 ou 100? Alguém aqui acha que perdoa 100% uma pessoa? A gente perdoa sim. Na verdade, tem situação que a gente não precisa nem perdoar, porque a gente não se ofende. Quando o teu filho está começando a andar e ele cai, tem pai, tem mãe, sei lá, doente mental, que sai brigando, sai humilhando, fala que a criança nunca vai andar. Mas alguém aqui fez isso? Por quê? Porque nós compreendemos que para aprender a andar tem que cair. Ué, não é assim? Não é simples assim? Então você não se ofendeu. Quem entende não se ofende. Eu, assistente social, já atendi senhores falando assim: por que o senhor bateu no seu filho? Porque ele fez xixi na cama. E eu falei para ele: não faça. E ele fez. Falei a segunda vez: não faça. E ele fez. Na terceira eu percebi: ele fez para me afrontar. E aí enchi a cara dele de bolacha. Isso é o quê? Não compreender a natureza humana. Ele trouxe tudo para si. Ele acha que o erro dos outros é tudo para ofender ele. E aí quando você faz assim de uma guerra, é só bater e atacar. De novo, é só essa situação? É só esse pai mesmo? Será que nós também não achamos que quem erra à nossa volta errou para espizinhar, para cutucar, para atiçar a gente? Vocês nunca se pegaram fazendo isso? Depois a gente percebe: não, ele errou. Porque ele errou, porque ele não soube fazer melhor. Vamos pegar a criança que acabou de cair, tentando caminhar, e falar o quê? Levanta. É a mesma frase de Jesus: levanta-te e anda. É lindo isso. Não tem que fazer drama. Não tem que chamar de incapaz porque tropeçou e caiu tentando andar. É simples: levanta e anda. A gente não. Tal pessoa falou aquilo para mim agredir na escola, não tem isso? Você viu uma colega falando qualquer coisa, você fala: é contra mim, ela falou aquilo para mim. Então você é o centro do mundo. Todo mundo faz tudo em função de você. Isso é o quê? Egoísmo. É tudo. Você é o sol. Você é o sol do sistema da Terra. Todo mundo se movimenta apenas em função de você. E aí eu só faço uma pergunta: será que é saudável viver assim? Eu acho que a gente tem se perdido nessa maneira de viver. Quando a gente compreende, a cada passo que a gente vai compreendendo a ação dos outros, a gente vai percebendo: as pessoas erram porque elas são insuficientes. Elas erram porque são ignorantes. E nessa leva de insuficiência e ignorância, quem está lá também, além dos outros? Nós também.
Nós não erramos por causa dos outros, nós erramos pela nossa ignorância, pela nossa insuficiência. E se isso serve para a gente, serve para a senhora, serve para o senhor, serve para ela, serve para todo mundo. Por que julgar e punir e achar que é tudo contra mim? Não é. Essa é a única maneira de você sair dessa vibe de punição. Porque quando você acha que alguém errou, tem que ser punido, tem que ser castigado, tem que ser humilhado, se você acha isso, você não tem como pedir perdão para Deus. Não tem como. Se você acha que quem não quer pagar suas dívidas é vagabundo, não tem gente que pensa isso? O cara fez uma dívida, não quer pagar, é vagabundo. Tem uma passagem que Jesus fala assim: um rei percebeu que tinha emprestado para muita gente no seu reino e começou a chamar um por um. Começou a chamar pelo maior. Vem cá, vamos ver esse negócio aí. O cara devia 10 mil para ele. E falou assim: olha, vai pagar? Não. Então você vai ser encerrado numa cadeia e vai ficar lá até que esse dinheiro entre nos cofres reais. Ele falou: meu Deus do céu, estou perdido, não faz isso, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho não sei o que, a minha vida pode ser, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar eu não vou conseguir pagar. Aí o rei ficou tão condoído que perdoou os 10 mil e chamou o próximo. Daqui a pouco veio um soldado dele e falou assim: seu rei, sabe aquele homem que teve aqui? O senhor perdoou os 10 mil? Sim, sei. Ele saiu daqui, encontrou um cara que devia 500 para ele. 500. E ele cobrou, exigiu e falou que ia botar ele na cadeia, ia protestar ele, ia botar na cadeia. Daí o homem falou: mas eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar, não quero saber. Chamou a polícia e botou o cara na cadeia. Ah, é? Traz ele de volta. Quando Jesus nos fala que a gente deve pedir perdão para Deus do mesmo jeito que a gente perdoa os outros, não é isso que ele fala para a gente? É por quê? Porque é um tomar lá da cá? Não, é porque quem acha que não pagar as dívidas é esperteza e que não quer que Deus cobre as dívidas com a gente, é porque quer dar uma desperto com Deus, quer dar uma de malandro com Deus. Pode dar certo isso? Claro que não. Nós devemos tratar as dívidas dos outros do mesmo jeito que a gente gostaria que Deus tratasse as nossas. É por isso que Jesus pergunta quando querem apedrejar a mulher adúltera: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Primeiro olha para você, se você é tão perfeito quanto você acha que é, depois acusa, julga e pune os outros. A gente está pronto para isso? Se a gente não está nem vislumbrando essa necessidade, se a gente gosta de acusar sem perceber que tem 3 dedos voltados para a gente, para cada vez que apontam para o outro, se você está nessa prática, você não vai conseguir assumir a responsabilidade da tua vida. Você vai sempre achar que o problema é a sogra, é o marido, é a mulher, é o presidente da república, é o prefeito, é o vizinho, é todo mundo, menos você. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm, os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Quando a gente fala isso para Deus, quando Jesus nos ensina a pedir isso para Deus, não nos deixar cair em tentação, o que ele sugere? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter esclarecido no início que nenhuma fala espírita pretende dar palavra final sobre nada. A gente só está aqui falando para estimular as pesquisas de vocês sobre o Pai Nosso. Então, o que eu estou falando aqui são só ideias que me foram surgindo pensando sobre o Pai Nosso. Mas é a ideia final? É o significado último? É a verdade? Não é a verdade. Então, quando Jesus nos fala isso, para mim surge a história de que a gente já falou aqui, que é impossível viver sem tentações na terra. Sem tentações, sem dificuldades, sem desafios, sem doenças, sem crises. E que a gente não deve pedir
para não ter crises, para não ter dificuldades, mas deve pedir para não cair em tentação. Não é para não ter tentação, é para não cair na tentação. O que é cair na tentação? A depressão é uma das epidemias que mais preocupa a Organização Mundial de Saúde. A depressão, ela é seríssima. Muita gente acha que é frescura. Não é. E tem muito espírita que acha que é só espiritual. Não é. Ela é tão séria que precisa juntar tudo: ciência médica, ciência psicológica. Tem que tomar remédio se estiver no grau que seja o caso, tem que fazer psicoterapia para entender o que está acontecendo dentro dela, e tem sim que buscar um atendimento espiritual, porque é impossível você ficar deprimido sem que isso tenha uma colaboração, se é que a gente pode chamar de colaboração, mas de alguns amiguinhos que vêm lá e que ajudam você a ir para baixo, na ilusão de que se vingando, que eles têm direito de se vingar porque foram prejudicados por você. Mas é o tal negócio, ele afunda a gente e se afunda junto. Viu, meus amiguinhos? Não adianta, não adianta. Veio um monte com você, veio comigo também. Perguntaram para Chico Xavier: você tem obsessores? Ele falou: vários, a vida toda. Nunca poucos, sempre vários. Aí alguém, querendo uma receitinha, como é que você faz? Qual é a tua estratégia para expulsar os obsessores? Ele falou: não, expulsar não. Eu convido. Convida o quê? A se retirar? Não. Vai ter estudo no meio? Eu chamo, vamos lá? Vou fazer uma leitura do Evangelho, vou fazer uma leitura, um estudo, eu vou lá e venha, eu convido. Vou fazer caridade na periferia, eu chamo. Você imaginou como deve ser terrível ser obsessor de Chico Xavier? Já a gente não. A gente está alimentando o obsessor com as nossas mágoas, as nossas culpas, os nossos ódios, os nossos preconceitos. Tudo isso alimenta a obsessão. E aí a gente vem para o centro espírita e pede para afastar. Afasta. Mas se a casa está arrumada, disse Jesus isso. Se um espírito sai de uma casa, mas a casa está toda arrumadinha para ele, ele volta com outros 7. Aí você sai falando mal do meio. Deu certo não. Então eu vou trocar de médium. Esse aqui não deu certo. Entra com um olho aberto e fechado. Não, pode passar na frente. Pode passar na frente. Você fica gentil, tudo isso para tentar o outro, porque esse aqui é fraco. Ou muda de casa porque essa casa é fraca. Vai lá para Maria Emília. Deve ser mais forte. Ou então muda para Umbanda, para ver se na Umbanda eles vão ser mais fortes. O que adianta? Se a casa estiver arrumada, não adianta afastar um espírito, porque você continua com a sua matriz de vingança, de ódio. Não adianta nem fazer o Pai Nosso, porque o próprio Jesus falava: a tua fé te curou. Ele, quando curava as pessoas, ele falava que ele precisava da nossa fé. Sem a nossa fé, nem Jesus. Nem Jesus. Ele só podia ir até o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviar e resolver o problema. Você toma um passe, alivia. Se você sai com o mesmo padrão, volta de novo. Eu ouvi dizer que vocês estão instalando o passe 24 horas agora, é verdade? Chegou em casa, já complicou de novo, porque a pessoa já sai daqui irada, já volta, e vocês estão aqui direto. Vai ter colchão, vai ter tudo aqui, verdade? Gente, é brincadeira. Não é. E o último pedido que Jesus nos ensina a fazer no Pai Nosso é para nos livrar do mal. Nós precisamos nos livrar do entendimento de que existe o mal na terra. Porque o próprio Jesus falou que o escândalo, que é o aparente mal, é necessário. Se o que é aparente mal é necessário, o mal que é necessário é mal? Lembra da vacina? Levar agulhada ninguém gosta. Mas é um mal necessário. E o mal que é necessário não é mal.
Ora, então libertar-nos do mal a gente só consegue quando a gente confia no bem. E eu adoro que os amigos meus colocam todas as mensagens na internet, Facebook, sempre assinando no final assim: Jesus está no leme. A gente precisa sempre lembrar disso. Está ruim isso, está ruim aquilo, tem esse problema, tem aquele, dói isso, dói aquilo, aconteceu isso, cheio de problemas, mas Jesus está no leme. A sensação do mal, a ilusão do mal só vai ser superada quando a gente realmente acreditar num Deus bom, num Deus perfeitamente justo e todo-poderoso. Enquanto a gente não acreditar, a gente vai acreditar que tem alguém disputando com ele. E vamos convenhando, né? Se Deus é responsável pelo bem e o diabo pelo mal, quem está ganhando? A saída disso é perceber a ação de Deus por trás dos aparentes males, o escândalo necessário. O estuprador não pode pegar qualquer pessoa, um corrupto não vem para qualquer país, um abusador, um pedófilo não atinge qualquer pessoa. Não há uma vítima na terra, porque a terra é coordenada por Deus, pelo amor de Deus. Quando a gente entende isso, a gente se liberta do mal para sempre. Obrigado, gente.